Carronauta, beleza? Pessoal, aqui é o Lucas, sejam bem-vindos ao canal Carronauta. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa o seu like para não esquecer mais tarde, muito embora eu vou lembrar vocês lá no final do vídeo. Deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver nesse canal. Se você já viu algum vídeo nosso e gostou, deixa aí nos comentários, cara, gostei, tal conteúdo. Se você viu e não gostou, deixa aí, cara, não gostei por isso, isso e isso. Beleza? O importante é você participar, compartilhar com os seus amigos. Bastante conteúdo sobre o Lancer Rally Art, bastante conteúdo sobre Passat, um conteúdo bem diversificado e sempre nesse estilo da visão do proprietário, de quem usa o carro. Pessoal, o videozinho que eu tô gostando de fazer, que aparentemente vocês também estão gostando por conta das visualizações, que é o principal feedback que eu tenho de vocês, que é esse videozinho no estilo vlog. Então vamos para mais um videozinho estilo vlog. Eu fiz um vídeo, eu lancei agora há pouco. Hoje é dia... Que dia é hoje? Deixa eu ver. Nem sei, mas acho que hoje é 30 já. É isso mesmo, hoje são 30 de outubro. Acabei de postar um vídeo e tô gravando mais esse agora, porque eu queria falar pra vocês o seguinte, por que eu tenho o carro do jeito que eu tenho hoje? Pode parecer uma pergunta meio estranha, mas é uma pergunta que eu resolvi me fazer hoje, porque eu estava conversando com o Carlos e ele tinha me dado uma sugestão de vídeo que era justamente o que eu estava pensando hoje. Foi até uma coincidência. Eu pensei assim, pô, por que os caras deixam o carro de tal maneira, se muitas vezes a pessoa nem gosta do carro assim, ou muitas vezes a pessoa não vai passar tempo com o carro. Então assim, a pergunta é, por que não modificar o seu carro simplesmente pela moda? Hoje em dia é muito comum você fazer uma modificação no seu carro porque tá na moda. E não adianta dizer, ai não tá, isso aí já foi essa época. Cara, eu acho que são estágios. Lá atrás, na época de Velozes e Furiosos, o primeiro lá em 99, 2000, 2001, o que tava em alta era o tuning. Então assim, tinha uma galera que queria som, queria suspensão, adesivos, queriam... Enfim, uma personalização completa, desde o interior do carro até o motor, a parte de infotainment, que naquela época também estava mudando. Então assim, era muito comum você ver telas de DVD para tudo que é lado nos SUV. E era muito comum também você ver aqui dentro desses carros uma telinha com o PlayStation 1, muitas vezes um PlayStation 2, dependendo do carro. Então assim, passou a ser essa época, então a gente começou a ver o que? O pessoal abrindo mais mão dessas modificações visuais, essas modificações mais agressivas no sentido da parte externa, da estética, e a gente passou a ver um pouco mais de investimento na parte de chão. Então assim, foi mudando, hoje continua acontecendo esse tipo de coisa, e hoje em dia é muito focado principalmente aqui nessa região daqui que eu moro, das pessoas que eu tenho contato e convívio, que gostam de carro, é o drag, é a arrancada, é o drift. Então assim, seja o drag, seja o drift, o pessoal mexe no carro e eles gostam de dizer, eu quero um carro divertido. Mas assim, pessoal, o carro divertido, ele é um conceito complexo, porque vai depender muito do uso que você quer para o seu carro. Questão de usabilidade é um conceito que é importante para você ter antes de você mexer no seu carro. Por quê? Quando você pega, por exemplo, um carro como esse, Lancer Rally Art 2.0, motor turbo, 250 cavalos, 35 kg de torque, tração integral. Pô, é uma receitinha bacana, original. Por que você mudou então, Lucas? Primeiro, eu peguei esse carro já mudado. O Carlos já pegou mudado, o escapamento já tinha sido feito, ele tinha um filtro Cayenne na época, que hoje não é mais Cayenne, é IM, mas assim, é um ronco legal, é uma sensação de prazer ao dirigir esse carro que a gente sentia falta. Tanto o antigo proprietário, quanto o Carlos, quanto eu. O que o Carlos fez quando ele pegou esse carro depois? Ele passou muito tempo rodando, ele pegou com 40 mil e rodou até mais ou menos uns 70 e pouco, 80 mil quilômetros. Então assim, foi o carro que ele mais rodou, ele não para com o carro. E eu peguei dele esse carro, na época eu tinha um BMW Perua 328, que a gente batizou de Darth Vader, inclusive ele tá no Flat Outers. Vou ver se eu consigo deixar o link aí pra vocês. Mas assim, eu tinha um 6 em linha,
tração traseira, perua. Cara, e detalhe, era um BMW, então assim, era um prazer muito bacana, mas teve tanta modificação que ele deixou de ficar satisfatório no uso diário. Por quê? Mola em bar, deixou o carro muito baixo, muito embora ele seja excelente para a estrada, mas não dava para usar todos os dias. A gente fez uma viagem para Ouro Preto com ele, foi a pior viagem que a gente poderia ter feito, porque a gente pegou o carro errado para a viagem certa. Estrada ruim, o carro muito baixo, a gente foi em 4 pessoas, com bagagem, arrastava em lombada. E enfim, por esse e outros motivos a gente resolveu vender o carro, mas tinha modificação na suspensão, tinha mola em bar, tinha suspensão diferente, os amortecedores, tinha disco da 330M, da E46 já, então era disco maior, roda maior, pneu mais largo, da M3 Continental. Então assim, o carro não se tornou usável para o dia a dia, e aí já não fica legal você ter um carro que você não vai poder usar no dia a dia se você quer o carro para isso. É muito importante que fique claro isso. Se você quer um carro para o dia a dia e um carro que seja divertido no dia a dia, você não pode mexer em algumas coisas, você tem que abrir mão de algumas coisas. Eu sei que às vezes dá coceira, a mão do Pix chega a coçar, mas a gente precisa ter esse pulso firme de dizer, cara, se eu fizer isso eu vou condenar a usabilidade do carro, a durabilidade, a garantia muitas vezes. Então assim, muita coisa você precisa estabelecer critérios. Esse carro tem escapamento de inox 3 polegadas de ponta a ponta, mas não tem downpipe, porque fosse para fazer downpipe o ideal seria já trocar a turbina por uma de Evo mesmo. Só que a turbina do Evo já mudaria muita coisa, porque eu precisaria de um intercooler maior. Então vamos supor aí que se fosse para colocar uma turbina de Evo, já teria que vir junto na conta um intercooler por baixo, aí um AMS. Então assim, já seria desprender muito mais do que eu gostaria para esse carro, e ficaria um carro mais de uso de fim de semana, um uso para um rolê de qualquer, assim, nas férias, mas não um carro para o dia a dia, para você pegar o trânsito. Outra coisa que o pessoal faz muito nesse carro, o câmbio SST desse carro, em suma, ele é o mesmo do Evolution. Tem algumas diferenças, eu já deixei aqui no vídeo, aconselho vocês a assistir o último vídeo que eu postei hoje, falando sobre um pouquinho dessas diferenças. E o Evolution, esse câmbio ele tem 2 modos nesse carro. É o modo normal, que é o que eu tô agora, e o modo Sport, que muda a configuração para que o carro tenha uma performance mais agressiva. Só que no Evolution ele tem o modo S Sport, que seria o Super Sport, que é um modo que ele só entra a 10 km por hora ou menos, e só na primeira marcha. Por quê? Porque ele muda completamente a configuração do câmbio, porque ele entende que você quer extrair o máximo do carro. Só que esse modo, para um carro como esse, de uso diário, de uso para conforto, com passageiro, com bagagem, uma viagem tranquila, bacana, ele ia dar muito tranco. Que é legal, mas é legal na ocasião correta. Não adianta eu estar no trânsito e toda vez que eu for passar uma segunda marcha, ele... Então assim, isso torna a experiência do dia a dia um pouco cansativa, enjoativa. É como você ter, por exemplo, e podem me criticar, mas como você ter, por exemplo, o interior de um carro magenta. Vai chegar uma hora que você vai enjoar de tanto ver aquilo todos os dias. Então assim, é necessário você parar e pensar um pouquinho antes em que projeto você quer para o seu carro. Nesse carro, acredito que eu não vou mexer mais em nada, a menos que eu consiga pôr freio com uma condição bacana, com um preço mais baixo, conseguir uma oportunidade. Por quê? Porque esse carro tem algumas modificações, tem. Ele está muito forte? Não. Ele está usável, está bem divertido. Se você pisar, ele vai te surpreender, principalmente para alguns desavisados. Ele pode até não parecer um sleeper por conta do ronco e tal, do barulho da turbina, porque a pressurização, a upper pipe, está tudo feito em inox. Mas ainda assim, ele é um carro que, se você andar ele direitinho aqui, ó, 30%, 40% de acelerador, ele não vai ficar berrando à torta e à direita, e também não vai ficar exigindo demais do motorista. Então assim, é um carro super legal, super divertido para o uso que eu faço, para o modo como eu dirijo. E eu acho que a única coisa que eu faria é colocar o freio por segurança, mas por uma questão de é melhor ter sobrando do que
ter faltando. E não é que falte, mas é que eu sinto falta, porque eu acho que ficaria mais bacana com um pouquinho de freio. Só que aí, de novo, eu vou pôr freio, tem que mudar as rodas, porque para permanecer com essas rodas eu teria que fazer flange, colocar espaçador. Então assim, tudo isso é grana que não tem necessidade de você pôr agora, porque o carro tá muito legal. Então sobre isso eu queria que vocês pensassem: pô, eu comprei um Gol, quero deixar ele turbo. Pô, beleza, que uso você vai fazer desse Gol? Você tem outro carro? Você anda de moto? Você só tem ele? A sua esposa vai usar? O seu filho usa? Você vai usar para ir para a faculdade? Para levar seu filho na escola? Tudo isso tem que entrar na conta, porque tudo o que você põe no carro altera a vida útil dele. Ah, Lucas, mas isso aí é bobagem. Você está falando que remap, por exemplo, diminui a vida útil do motor? Não, eu estou falando que não tem almoço grátis. Estou falando que se você põe um freio maior, você vai gastar mais, porque os discos são maiores, as pastilhas são diferentes, você vai ter que fazer os flexíveis em aerokeep, você vai ter que usar espaçador. Então assim, tudo isso é custo que você aumenta no seu carro. Se você mudar a roda do seu carro para uma roda mais larga, quando você for trocar de pneu, você vai pagar mais caro. E já não é barato, porque esse pneu é 215 45, eu acho, 18, e já custa mais de R$4.500 os 4 pneus. Então assim, eu quero mudar? Quero, mas a que custo? Não é um carro que eu uso para track day, então por que fazer alívio de peso? Não é um carro que eu uso para arrancada, por que fazer pôr um launch control, habilitar um launch control? Então tudo isso que muda o carro, é necessário você pensar direitinho se é o que você quer, se é o uso que você vai fazer, porque não adianta, só porque você viu alguém pôr lá e viu que fica da hora, você querer trazer para o seu carro. Porque se fosse por isso, eu gostaria muito de colocar rodas largas, freios maravilhosos, ou fazer uma pintura diferente no carro, mas eu não vou fazer o uso do carro dessa forma, então não tem necessidade. E uma coisa também que é interessante falar, mudando um pouco o foco, é onde você vai fazer essas modificações no seu carro, seja ela qual for. Esse carro ele teve um problema de mecatrônica, eu vou deixar o vídeo para vocês aí falando sobre o que aconteceu, mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte: esse carro não era meu ainda, o dono dele foi fazer uma revisão na concessionária, e chegando na revisão da concessionária, precisa fazer a troca disso, não sei o que lá, não precisa, não tem necessidade, assim assado. Pô, concessionária, vou confiar no cara. Foi lá, fez as manutenções, fez tudo que foi solicitado pelo chefe da oficina, pelo mecânico. O que aconteceu? O cara foi lá e colocou óleo de câmbio CVT num câmbio duplo embreagem. Isso prejudicou de forma direta no carro. Por quê? Porque pouco depois eu tive um problema de mecatrônica. E se você for questionar os mecânicos que realmente entendem disso, e eu questionei recentemente o Pete, e ele me falou que você vai ter um problema de mecatrônica se você usa o óleo errado, se você passa da hora de usar o óleo. Então assim, esse tipo de coisa que influencia diretamente. Pô, é certeza de que se eu usar o óleo errado vai foder minha mecatrônica? Não, mas você vai arriscar? Você não acha a mecatrônica desse carro, e quando você acha, no meu caso eu paguei R$9.500 dando a minha como retorno. Do contrário, o cara não ia pegar. Então você pensa, vale a pena esse risco? Vale a pena levar o carro numa oficina que você não sabe se vai fazer um trampo legal? Então assim, não é questão de me gabar, eu não sou rico, eu não vivo esbanjando dinheiro e nem levo nas melhores oficinas, porque senão era sempre nas melhores oficinas e eu fazendo vídeo sobre elas. Mas assim, eu procuro sempre pensar no seguinte: se eu pagar barato agora e sair caro depois, vai ser pior pra mim. Então esse carro passou pela oficina do Pita, que é a Garagem Motorsport, que é um cara muito conhecido no meio dos Lancer, Evolution Rally Art. Esse cara passou na MK Spec, que também é do Mark lá, que também é muito conhecido no meio de Rally Art e Evolution. Esse carro passou pelo Josué Soldeira, lá da Soldeira Power Station, que é o que faz os carros do René. Então assim, tudo que foi feito nesse carro foi feito com mão de obra qualificada, e a vez que a gente mandou na concessionária a gente teve esse problema. Lucas, você está falando para eu não levar na concessionária? Não, o que eu estou falando é, eu não levo. Mas se você quiser levar, fique atento a tudo que é feito, e se possível permaneça sempre em cima para ver o que é feito no seu carro.
Então assim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto. Eu espero que vocês, a partir de agora, vendo esse vídeo, compartilhando com seus amigos que têm a intenção de ter um carrinho bacana, de mexer um pouquinho no carro, que você possa mostrar para ele isso e mostrar para ele que a ideia dele é andar em circuito, ele precisa de um carro para circuito. Se a ideia é usar todo dia, um carro todo dia. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixa agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha com os amigos, deixe nos comentários o que você gostou ou não gostou, sugestões para os próximos vídeos. E é isso. Valeu, abraço.